Então, nós teremos, dando sequência agora, o painel Mercado Longevo, Diversidade e Inclusão como fatores fundamentais para a sustentabilidade e longevidade corporativa, com curadoria da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Convidamos ao palco Fran Winandi, autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, publicado em 2021. Quero convidar também o Ronaldo Ferreira, é sócio fundador MDI, mestre em diversidade inclusiva. A Elza Tsumori, é expert and planner de marketing cultural e marketing mais design, com ênfase na economia prateada. A Elza possui mais de 200 prêmios como profissional e empresária de marketing e é presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Eventos e vice-presidente também da ADVB. Quero convidar também o Fábio Nogueira, economista pela USP e sócio fundador do Observatório da Longevidade. E vai ser o nosso moderador. Fábio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu ia fazer as apresentações das pessoas, você me tirou a palavra, olha só. Isso acontece quando a gente não combina o jogo direito, sabe? Mas muito obrigado. Obrigado à Longevidade pela oportunidade, pelo convite. Obrigado aos nossos painelistas pela participação. E a gente quer fazer uma coisa aqui um pouquinho diferente. Em vez de serem palestras individuais, nós queremos fazer uma mesa redonda, um bate-papo entre nós aqui. Nós todos trabalhamos com os temas corporativos, né? Nós somos todos consultores há muito tempo, cada um na sua área. Eu trabalho com estratégia, Elza é especializada em marketing e comunicação, a Fran é especializada em recursos humanos, Ronaldo é especializado em tudo, né? Ele é generalista. E cada um de nós tem uma visão um pouco diferente sobre os temas que a gente vai tratar aqui. Então, em vez de cada um falar alguma coisa num formato de palestra, a gente resolveu colocar alguns temas e trocar ideias entre nós. E, eventualmente, até ouvir alguma coisa de vocês, se a gente tiver a oportunidade, né? Talvez um bom ponto de partida para a gente falar sobre diversidade, inclusão, longevidade corporativa e tudo mais, é começar pelo lado da longevidade corporativa. Porque tem empresas que estão no mercado há muitos anos, há mais de 100 anos. Então, alguma coisa elas fizeram de certo para sobreviverem esse tempo todo. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, 41 anos atrás, ou seja, em 1981, não tinha computador, gente, né? Não tinha telefone celular. Automação de fábrica era assim, um torno que funcionava com a programação feita por fio, era uma coisa bem primitiva. Mas já existiam eletrodomésticos, carros, aviões. Se fazia o que se faz hoje, mas de uma maneira diferente. E as empresas eram organizadas de uma maneira diferente. E elas lidavam com o corpo profissional delas de uma forma diferente do que é hoje, né? Naquela época, e olha, até não muito tempo atrás, o que fazia um RH de uma empresa quando tinha que contratar alguém? Ele selecionava alguém que tinha as qualidades técnicas necessárias para ocupar aquela função, e depois ele ia ver se a pessoa tinha uma cultura pessoal que se encaixava na cultura da empresa. Ou seja, alguém que tivesse afinidades com a cultura daquela empresa, com o quadro profissional daquela organização. Então, você trazia para dentro alguém que você já previa que estivesse alinhado com aquela cultura corporativa, com aquela empresa. Você alimentava a mesma cultura, né? Isso, a coisa se cristalizava com o tempo e a gente chegava a conceitos como vestir a camisa da empresa. Vocês devem ter ouvido isso, mesmo os mais novos, né? Vestir a camisa da empresa é tirar a sua camisa e botar da empresa, né? Ou seja, você compra todos os valores da organização e você já foi selecionado porque você tinha propensão a comprar os valores daquela organização e você passa a representá-la. Você é melhor assimilado pelo grupo profissional que já está lá e você passa a cumprir seu papel profissional dentro daquela cultura. Isso tendia a cristalizar as culturas corporativas. Elas se tornavam mais monolíticas. Tem empresa que tem hino, gente. Você canta o hino da empresa na segunda-feira. Tem empresa que tem credo, né? Então, aquilo era bem monolítico. E a tendência é esse tipo de cultura mudar muito lentamente. Eu lembro que eu mesmo conduzi projetos na vida
de mudança cultural, né? Cultural change, porque chegava um ponto que o negócio se esgotava, ela não modernizava automaticamente, que você tinha que promover um projeto de mudança, né? Agora, hoje em dia, a gente fala de diversidade e inclusão. E o que diz a teoria? A teoria diz, olha, nós temos que trazer para dentro da empresa pessoas com outras visões, com outras experiências, com outras culturas, e a gente tem que trazer novas oportunidades para a empresa. Pessoas diferentes vão melhorar a nossa capacidade de entender mercado, desenvolver produtos, a nossa empresa vai ser uma empresa melhor para se viver, vai atender melhor a sociedade, vai atender melhor seu cliente. Na teoria, todo mundo ganha. Agora, na prática, vocês devem se lembrar de um jornalista muito famoso, Joelmir Betting, já falecido, que escreveu um livro chamado Na Prática, a Teoria é Outra. Bom, nesse assunto aqui, gente, na prática, a teoria é outra. Então, na teoria, tudo funciona bem, na prática, existem muitas dificuldades, que são as dificuldades que esse grupo profissional aqui enfrenta no seu dia a dia. Então, já que eu já falei bastante, se deixar eu falo o tempo todo, eu queria pedir para o Ronaldo, e nós combinamos isso antes, tá? Vamos pedir para o Ronaldo começar aqui, comentando um pouco sobre esses pontos que eu coloquei. Ronaldo, eu sei que você tem uma visão muito particular sobre essa questão toda, essa temática toda. O que você tem visto nos seus vários projetos? Que problemas você tem observado que acontecem? E um pouco daquela questão cultural que você estressa sempre que a gente conversa e que eu acho que é um ponto de partida muito importante, até porque as duas não concordam muito, então é legal a gente começar por aí. Ronaldo, por favor. Legal. Bom, boa tarde a todos. A gente trabalha com comunicação dentro do mundo corporativo. E a gente faz questão de ver negócios a partir da lente da diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão é aquilo que você comentou, né? É polêmico. Polêmico para as organizações, porque isso não faz parte do que a gente aprendeu a ser, do que a gente se vestiu durante tantos anos. Daí tem uma coisa muito legal quando a gente fala de diversidade e inclusão e quer criar ponte com as pessoas, que é a gente falar dessa questão das gerações, né? Que é a gente falar de quanto nós ficamos desprotegidos, quanto a gente tem uma organização que ela não preza por isso, que ela não aprendeu a importância de somar diferenças. Então, quando a gente está trabalhando nas organizações, e aí falando dessa questão de sustentabilidade, né, que é o que a gente se propõe, a gente percebe, por exemplo, que existem nessas organizações uma questão em que os idosos ainda estão presentes, essa é a leitura que eu faço dos meus clientes. A única coisa é que esse idoso tem a mesma mentalidade ou modelo mental que ele tinha quando ele começou a trabalhar na organização e era um jovem ou talvez uma pessoa mais produtiva de 25, 40 anos. E assim ele vai conduzindo as coisas e uma vez que a gente está lá dentro das organizações ainda e que a gente tem, né, como a gente dizia, né, faca e o queijo na mão, como o nosso modelo mental ainda é aquele em que o jovem vale mais, né, a gente acaba dificultando a nossa própria permanência nessa corporação. Né? Eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa de 57 anos. Se vier parar um currículo na minha mão de uma pessoa de 50, provavelmente eu vou ter todo um viés para analisar aquilo. Né? Então, o que eu acho que a contribuição legal que eu gostaria de fazer a partir do que eu vejo nas corporações é exatamente essa. Né? A gente precisa começar a trabalhar o modelo mental de quem está dentro das corporações. Então, isso tem a ver muito com o meu universo, né? Com o meu mundo ali, o meu lugar de fala corporativo, né? Em que não é muito, para mim, o desafio não está da gente ajudar que a corporação fique mais forte, porque ela soma a diferença de todo mundo, para de mexer com tanto profissional júnior, porque justamente não tem esse equilíbrio, é justamente esse, a gente trabalhar esse modelo mental para que a gente possa entender que a soma dessas diferenças, né? Faz com que a gente proteja tudo, né? O negócio, a pessoa e tudo mais. Mas o mais legal é que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente é salvo por essa discussão, porque quando a gente fala de multigerações, todos nós estamos nesse barco. Então, isso é muito legal, porque de todos os pilares que a gente trabalha, essa é a melhor ponte que a gente pode fazer. Então, o convite aqui é justamente trabalhar o nosso modelo para que
a gente pense que amanhã, né, a gente precisa criar exatamente essa condição da gente estar mais tempo. Porque, veja, eu sou já uma pessoa idosa pela nossa sociedade, ou pela leitura das pessoas. Eu sou muito produtivo. Né? E eu tenho como fazer coisas, por exemplo, para uma organização, que muitas vezes alguém que está começando agora não tem. Mas a gente reconhece isso tudo, né? Só que, ao contrário da gente reconhecer isso tudo e chamar para um papo, usar a vulnerabilidade para que a gente possa conversar e entender como ligar esses lados, a gente mete um salto, né, do lado de cá, assim como o jovem, né, não mostra essa vulnerabilidade, essa insegurança que a gente tem com isso tudo. As companhias não conversam sobre isso, porque, de novo, é uma coisa polêmica, é uma coisa que mostra a gente como a gente é. Não preciso mais vestir aquela camisa, eu também tenho a minha. Né? Então, enfim, essa é um pouco uma provocação, a gente tem que ser mais breve, eu sei. Então, por favor, meninas. Vamos deixar a Fran falar um pouquinho? Nossa, tanta coisa para falar. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Bom, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que olhar para a nossa pirâmide, né? Então, a nossa pirâmide está mudando muito rapidamente, a nossa sociedade está envelhecendo, e o que acontece quando ele falou de modelo mental, eu acho que é um pouco isso, né? A gente está com um pouco de dificuldade de mudar o nosso modelo mental e adaptar a essa mudança da pirâmide, né? Quer dizer, estamos envelhecendo muito rapidamente. Uma pessoa de 50 anos não é uma pessoa velha, só que dentro da organização, um profissional, um gestor ou um profissional de recursos humanos dificilmente contrata alguém com mais de 50 anos, a não ser que tenha um programa, né? Um programa específico de inserção de pessoas com mais de 50 anos dentro da organização. Só que eu estou dentro da empresa, né? Eu tenho que trabalhar nos meus 50, nos meus 60, nos meus 70, porque eu vou viver mais. E eu não paro para pensar que eu estou reproduzindo dentro da organização esse modelo e não vai ter emprego para mim. Daqui a pouco eu vou ser expelido dessa empresa, expelido, e o mercado não vai me absorver, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar nisso. A gente vai ter menos jovens, né? Hoje, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a gente já tem mais pessoas acima de 60 anos do que jovens até 14 anos. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Vocês não vão ter onde buscar. Então, isso é sustentabilidade, isso é a mudança do modelo mental que todo mundo tem que fazer. Quando eu olho para um currículo que está lá, uma pessoa que tem 50 anos, não é uma pessoa velha, né? Pode ser que, antigamente, quando eu olhava para esse currículo, eu pensava, puxa, essa pessoa, 50 anos, já está perto de se aposentar, não vou contratar. Mas hoje, essa pessoa de 50, ela está no auge. Eu tenho 59 e eu acho que eu estou no auge também, né? Estou produzindo, estou fazendo 1000 coisas. E eu acho que é isso, 50, 60, 70. E dentro dos programas de inserção de pessoas acima de 50 anos nas empresas, o que eu vejo, eu trabalho com diversidade etária dentro das organizações, a gente até consegue trazer pessoas com 50, 55, no máximo 58, mas acima de 60... eu nunca vi, sinceramente, né? Acho que assim, não deve dar 1%, se tiver, acima de 60 anos. E aí, de novo, onde está essa sustentabilidade? A empresa não está fazendo um favor de trazer pessoas mais velhas, né? E eu acho que a empresa se coloca muito nesse papel. Eu estou fazendo um favor de contratar pessoas mais velhas. Não está. Daqui a pouco você não vai achar mais, você não vai encontrar pessoas para trazer, né? Então, você tem que pensar nisso, você tem que se planejar com antecedência. Acho que é um pouco por aí. Elzinha, você tem uma visão de comunicação e marketing, mercado, né? O que você vê disso tudo? O que eu trago para contribuir um pouquinho com toda essa diversidade de visão também é sobre a questão hoje que nós estamos falando da ótica da corporação. Então, se a gente vai ter que conviver com um mercado muito mais maduro como público consumidor, eu acho que a visão da empresa também, ela tem que ser muito mais disruptiva na hora de fazer a sua criação de produtos e serviços. Então, eu trago um exemplo, né, que eu gosto muito, até pelo próprio Observatório da Longevidade, a gente fica buscando muito o que tem de diferente no mercado, o que está apontando, qual é o cenário que está sendo vista por que ótica,
Né? E eu vejo que existe hoje, por exemplo, uma tendência na área de design. E quando eu falo design, hoje eu vejo o design não como eu me formei em 75, como design industrial que criava produtos, mas como um design até de empresas, corporações e até de nação. Existe o desenho, o desígnio, o projeto até de uma nação, né? de qualquer estágios. Né? E aí eu fico olhando o seguinte, quando a gente fala num design universal, que é uma tendência hoje do design, eu começo a perceber que existe aí uma saída na busca da raiz das questões. Porque se a gente olhar o mercado como um problema a resolver, a questão da inclusão, da diversidade, do etarismo, mesmo na contratação, mas principalmente olhando o público consumidor, eu vejo que quando você começa a mudar o prisma de você enxergar o problema, para achar as soluções cabíveis, não só para aquele segmento do diverso ou do idoso, mas principalmente que seja bom para todo mundo. Porque, no fundo, você achar solução para a longevidade para o idoso, você também tem que buscar para todo mundo. Porque o que é bom para todo mundo é bom também para o idoso, é bom também para qualquer outro tipo de gênero que a gente esteja falando. Então, o design universal ele começa a buscar, através da pesquisa, aquilo que é bom para a grande maioria. Não exclui ninguém. Então, você não pega como exemplo o jovem ou as pessoas que têm menos de 40 anos, porque aquele é a grande fatia do mercado. Ele olha o mercado como um todo. Então, acho que esse é um passo muito interessante para se dar, quando, dentro das corporações, qualquer nível de executivos, desde a alta direção até o chão da fábrica, tem que entender. Porque aí cada um vai ter o seu papel e sua forma também de contribuir. Né? É como uma vez eu ouvi que perguntaram para uma faxineira dentro da NASA, né? o que ela fazia ali dentro da NASA. E disse, eu estou ajudando a colocar um foguete para o espaço. Então, eu acho que esse é o modelo mental que ele diz também, né? E as preocupações que qualquer RH também das empresas tem que ter, no preparo e no olhar que tem que existir para se fazer de qualquer corporação uma corporação feita para o futuro. É isso aí. Posso só acrescentar uma coisinha? Eu acho claro. bem interessante essa coisa do design universal, porque eu estou aqui pensando nas embalagens, estou pensando na tecnologia, né? A própria arquitetura, né? Os objetos. Por exemplo, quando eu vou no supermercado, eu vejo aqueles caixas que você pode passar direto sem ninguém te ajudar, estão vazios e tem fila nos outros caixas, né? Então, pensando também em sustentabilidade, pensando no meu cliente, né? Pensando na economia prateada, e tudo mais, eu não me preocupo, né? A área de tecnologia dificilmente se preocupa em preparar o cliente para utilizar aquilo, né? Muitas vezes aquilo é colocado daquela forma e você que se vire para aprender, né? Da mesma forma, a embalagem, eu li outro dia que algumas pessoas têm comprado shampoos de marcas diferentes de condicionador para, dentro do banho, saber qual é qual. Porque a letrinha é muito pequena, na hora de pegar eu não consigo enxergar. Né? Então, eu estou falando de várias coisas. Né? É bem interessante essa questão. Quer dizer, eu ter representatividade dentro da minha organização para pensar no meu cliente também. Né? É muito mais isso mesmo. Eu acredito que quando você cria qualquer elemento, seja equipamento, seja objeto, seja serviços, olhando na universalidade de quem vai utilizar aquele serviço, aquele produto, ele está contribuindo muito mais para que tenha sucesso o produto. Ou seja, da mesma forma, quem consegue conviver com tudo isso em mais harmonia, nós vamos ter muito mais longevidade também corporativa, porque nós estamos pensando no consumidor. Né? E se você diz que hoje, já em alguns estados do Brasil, você tem muito mais público envelhecendo do que nascendo, ou sendo jovem, olha só
a fatia do mercado gama de grande, clientes, né? sim. Que você pode atender quando você muda um pouco o enfoque para poder criar um produto, por exemplo. Isso é tão claro, está em todas as pesquisas, aliás, está na mídia, né? E por que as empresas ignoram essas questões, né? Muitas empresas ignoram, Então, não todas. é exatamente esse o ponto, que é essa parte da contribuição que eu acho que a gente precisa estar mais atento, porque é dentro da organização que a gente pode fazer isso se ampliar ou melhorar, e a gente não faz. É uma grande oportunidade que as pessoas têm, né? Quando conseguem estar ou dentro das organizações ou contribuindo para as organizações, né? Seja como consultor, seja como fornecedor, como... Eu acho que existem instâncias sempre úteis para se contribuir quando você consegue ter aquela clareza, aquele foco de ir sempre mais a fundo para poder resolver as questões, né? Mas sabe, Elza, eu acho que para a gente mudar a cultura, esse papo aqui tinha que estar no corredor, no cafezinho, a gente tinha que estar explicitamente conversando disso como se fosse uma coisa positiva. O modelo mental disse, isso não é legal porque me deixa frágil, né? Então, por exemplo, né, eu escrevi uma matéria essa semana sobre... Antes de tornar visível essas ações de diversidade e inclusão que a gente quer fazer, inclusive somando as diferenças das idades, a gente tem que fazer com que isso exista, por exemplo, nas linhas dos orçamentos das companhias. Isso é invisível, né? Qualquer trabalho que a gente quer fazer nesse sentido, ele precisa ser de graça, ele precisa ser baratinho, porque ele não existe em termos de orçamento. Então, assim... De novo, quem está cuidando, na maioria das vezes, desse orçamento é um profissional mais de 45, pelo menos, que não cria oportunidades reais. Quer dizer, empresa gosta de processo. A gente está sendo agora premiado por essa questão do ESG, que vem coroar, vem trazer processo para que as coisas aconteçam nas organizações. Então, assim, faz parte da gente... né, entender que é o nosso papel, como profissional de uma empresa, como consultor, entender o seguinte, se é isso que vai drivar, se é isso que vai dirigir para que a gente faça produtos coerentes com profissionais representativos dentro da organização, se é isso que vai tornar a minha empresa sustentável, eu preciso começar encarando que esse é um assunto que precisa ser discutido. Para ser discutido, a gente precisa investir alguma coisa, tem que investir tempo, tem que investir dinheiro, tem que ter liderança dando exemplo. Então, assim, existe como fazer processo, né? É assim que você queria conduzir esse painel? Deixa eu até dar um pitaco aqui, então. É que eu acho que tem muita coisa assim, diversidade para inglês ver, né, que a gente fala, né? Então, uma coisa assim, eu tenho a diversidade, mas eu não tenho a inclusão, eu tenho que mostrar que eu faço, né? Eu tenho uma semana da diversidade, então eu quero trazer a Fran para falar de diversidade etária, eu quero trazer fulano para falar disso, ciclano para falar disso. Mas eu não tenho budget. Tá? Por favor, olha, não dá, eu não consigo pagar uma palestra, né? Eu não vou conseguir comprar um produto da empresa se eu não tiver dinheiro para comprar, né? Mas a empresa pode querer comprar a minha palestra sem me pagar. Então, isso é uma coisa muito frequente, tá, gente? Não é que é uma coisa que acontece de vez em quando. Eu recebo esse tipo de pedido toda semana, né? Então, e toda semana eu falo, não, eu não trabalho de graça, eu vivo disso, né? Então, eu acho que, assim, precisa realmente mudar esse mindset e valorizar a diversidade. Né? Então, não é só para a Semana da Diversidade. É uma coisa que tem que acontecer o tempo inteiro, por isso que tem que estar no DNA da organização. Né? É uma coisa que a liderança tem que comprar. Quando a gente fala a liderança tem que estar comprada, é isso. A liderança tem que entender, tem que acreditar nisso, porque senão você não consegue fazer nada. Né? Eu acho que o que tem que tirar é da invisibilidade toda essa problemática, né? E no momento em que você tira da invisibilidade, você traz para a mesa de discussão aberta, sincera, para se discutir realmente o que é bom, o que não é, né? E, com isso, dissolver essa camada dura que se cria nessa problemática, aí sim você está entrando num campo positivo, né? Onde você, então, vira o jogo e começa a trazer para uma concretude de algo realmente que faça bem para a sociedade, que faça bem para todo mundo, né? Porque eu acho que um negócio só é bom quando é ganha, ganha, ganha. Deixa eu colocar mais um ponto, pegando gancho nisso tudo.
Acho que todo mundo concorda, e aqui o painel também concorda, que uma empresa depende de gente, né? Depende de gente como consumidor, depende de gente como colaborador, né? Se uma das duas pontas não está legal, se você não tem clientes fiéis que confiam em você, que compram o seu produto porque gostam, porque ele é útil, porque ele é adequado, você não tem uma empresa longeva. Se o seu quadro profissional não está comprometido com você, não está interessado na empresa, não está contribuindo, sua empresa também não vai prosperar. Em algum momento ela vai acabar quebrando. Agora, vamos olhar para o que aconteceu na vida da gente. Porque nós somos consumidores e somos também colaboradores de alguma organização, a de vocês. Nos últimos anos, crise econômica sem fim, né? A gente sai de uma para entrar na outra. Acorda de manhã numa, dorme em outra. Então, tremenda insegurança econômica. As profissões surgem e desaparecem do dia para a noite. E o que você vê na mídia é que vai desaparecer mais um monte de coisa. Talvez a minha desapareça daqui a 5 anos, não estou nem sabendo. E eu vou estar trabalhando, eu vou ter que comer. Então, como é que eu vou fazer da vida? A gente entra numa pandemia que, né, muda a cabeça de todo mundo, muda o comportamento de todo mundo, muda a expectativa de todo mundo. O planeta, quando não tem o que fazer, arruma uma guerra em algum lugar, pode explodir algum troço, paralisa fornecimento de alimentos, some matéria-prima para a empresa, tem disruptura em cadeia produtiva, paralisa tudo. Negócio desse tipo. A inflação sobe, a inflação desce, o Banco Central aumenta a taxa de juros, você está devendo no banco, triplica em 3 meses, incerteza econômica brutal. As relações familiares sofrendo grande pressão, porque as crianças que estão nascendo agora vêm com uma cabeça completamente diferente, desafiam os pais, muito mais do que a geração da minha filha, muito mais que eu com relação aos meus pais. A minha geração desafiou meus pais nos anos 60. O grande problema era usar mini-saia e cabelo comprido. Você imagina isso hoje? Nada, né? Absolutamente nada. Os desafios hoje são muito mais intensos. E eu posso continuar meia hora listando coisas aqui que levam as pessoas a um nível de estresse enorme. Todo mundo aqui está nervoso por alguma coisa, não tem um que não esteja. Eu, inclusive, todo mundo aqui. Todo mundo tem problemas muito mais acentuados do que existiam 4, 5, 8, 10, 15, 20 anos atrás. E nós temos que estar comprometidos com as organizações, a gente tem que estar trabalhando direitinho, tem que aceitar um monte de coisa que a gente não precisava antes aceitar. E quando eu falo tinha que aceitar, é porque a maior parte das pessoas não aceita a diversidade e inclusão de boa. No papel, tudo bem, vendo a novela, tudo bem. Na hora que o cara senta do teu lado, é um problema. Você tem que conviver com um cara diferente que vai começar a olhar para você e questionar o que você está fazendo. É mais uma fonte de pressão. Então, uma pergunta aqui para os nossos painelistas. Como é que tudo isso encaixa na vida da gente? A gente está falando de diversidade e inclusão para a longevidade. Longevidade é estabilidade, gente. E tudo que a gente está vivendo é instabilidade. Como é que vocês enxergam isso? Pergunta aberta, hein? Não tem roteiro nenhum, fala o que quiser. Mas eu vejo todo mundo vivendo uma ampla instabilidade. E a gente está lutando para garantir longevidade, que significa estabilidade, previsibilidade, o que não existe. Não tem. Mundo fluido. Esquece. Estabilidade não tem, não existe, né? Eu não sei, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, procurar ser feliz, ser firme nos seus valores, né? Então, isso que eu falei, eu falo, não, eu vou jogar beach tênis, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou trabalhar de graça, né? Então, assim, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito e assim, procurar ter minha saúde em dia, conviver com as pessoas, meu networking, enfim, eu acho que a gente tem que pensar nessas questões, né? Não tem fórmula, cada um vai ter que achar a sua. Mas sabe que eu vejo também muitas vezes, a gente tem uma coisa de às vezes foca uma coisa, né? Tipo, a pessoa mais idosa precisa se digitalizar, né? E eu acho que precisa também, porque tem uma coisa leve nisso tudo, que é a gente poder se desconstruir, né? Hoje em dia não tem mais regra, não tem mais caixinha. E a gente precisa se libertar disso. Então, por exemplo, quando eu quero ser uma pessoa diversa, não precisa ser uma pessoa diversa só na corporação, porque ela botou um processo para eu fazer isso. Quando eu estou em frente ao streaming da minha casa, à televisão, eu posso escolher, por exemplo, ver um programa diverso, um programa que não seja exatamente de pessoas iguais a mim, que não seja só do meu país, porque isso ajuda bastante. A gente está pronto para se conectar e vir também contribuir nesse mundo corporativo.
Né? Porque a gente sabe, a gente estava até comentando, né? Toda essa economia que a gente vê girando por aí, ela é muitas vezes independente do mundo corporativo. Mas o mundo corporativo é muito importante, porque ele é todo estruturado, ele ajuda, ele depois se espelha na sociedade. Então, existe uma coisa também que a gente tem que entender que faz parte da gente estar ligado nisso. Né? Você precisa fazer escolhas a todo momento que te somem. A gente precisa deixar de ser medíocre, porque se a gente ficar só com os iguais, ou só vendo coisas que a gente vê, a gente vai ficar menor nesse mundo que muda a todo momento. E essa mudança, que eu sempre digo, né, a gente não tem poder sobre essa mudança, é muito difícil, né? Mas, se você se entender, ou entender como você reage a isso tudo, a partir de você ser uma pessoa aberta, que pode entender, poxa vida, tem espaço para ele, tem espaço para mim, tem espaço para ela, pô, dá para a gente fazer, mas isso a gente só consegue perceber se a gente abrir a guarda. E o modelo mental, de novo, que a gente foi construído, é que todo conflito é ruim. E não tem nada melhor nos dias de hoje do que os bons conflitos. O conflito nos protege. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Se a gente tem aquele amigo, amiga, ou parceiro, parceira, que nunca entra em conflito com a gente, poxa vida, é assim que a gente pensa dentro do mundo corporativo. Se a gente tem uma pessoa lá que vai ser exatamente aquilo que todo mundo está sabendo que vai ser, essa pessoa já não tem mais lugar no mundo corporativo. Né? Furar a bolha. Eu acho que isso é super importante a gente levar em consideração, porque o que o Fábio diz, e que realmente hoje o mundo é tudo muito mais complexo, complicado, isso é um fato. Né? Agora, eu acho que essa visão hoje, que se coloca até em confronto com o que a gente já viveu antes, né? Que é você pensar no ser humano e a corporação, principalmente, e aí eu estou voltando de novo para a empresa. Né? A empresa não se preocupar somente com a tecnologia, porque isso já está sendo colocado na sua frente à disposição. No que você tem que realmente se preocupar agora? Você tem que se preocupar com o seu consumidor, né, com os seus funcionários, com os seus colaboradores, enfim, o ser humano. Então, o elemento que hoje vai fazer a diferença para qualquer tipo de enfrentamento a conflitos, ou que seja colocado à frente, é como você trata o ser humano. Mais como até que a tecnologia. Tem... Claro, porque a tecnologia vai cada vez mais, trazendo coisas novas. E como é que você vai enfrentar toda essa tecnologia que tem à sua disposição? Como é que você vai utilizar isso se você não se desenvolve? E a corporação tem que pensar agora muito mais nesse ser humano. Se não pensar assim, nós não vamos mais para frente. Nós vamos estagnar e vamos voltar. Porque, com certeza, para quem você está vendendo tudo isso? Elza, e pensa bem, o que as corporações querem hoje são líderes inclusivos. Eu não estou falando que eu quero um líder que seja ferrado em tecnologia. O que é todos Perfeito. esses... Então, né? esse é o espaço que a gente tudo. tem dentro da corporação hoje. Só que se nós não formos líderes inclusivos, que a gente se permite entender esse mundo a partir dessa soma das diferenças, do que é diferente da gente, a gente deixa de ser atrativo. Sim. E a atratividade da gente está exatamente nisso. Agora, pé no chão, gente. Deixa eu ser o chato, que é o papel do moderador, né? Durante anos, todos nós aqui conduzimos processos de mudança cultural nas organizações. Era sempre um processo induzido. Né? Primeiro, você convence uma liderança, tipicamente os diretores, ou eles te pedem, que alguma coisa tem que ser mudada. Você desenha um projeto de intervenção, um processo de intervenção na empresa, você identifica aqueles indivíduos que são mobilizadores, que são líderes distribuídos por dentro da organização, formadores de opinião, como a gente sempre chamou, e essa turma fazia a cabeça dos demais, e aí você induzia um processo de mudança cultural na direção que você queria. Isso sempre foi feito assim. Agora nós estamos dizendo o seguinte: para a gente ter uma empresa inclusiva e uma empresa que espelhe melhor a realidade, as pessoas têm que mudar. Elas próprias têm que... É o que todo mundo está falando aqui. E vocês devem estar também pensando da mesma forma.
como é que as pessoas autonomamente vão mudar, como é que elas se autoconvencem que tem que mudar, e como é que isso, somado numa organização, vai para algum sentido, para alguma direção positiva. Olha, eu não tenho resposta, tá? Estou provocando aqui porque eu estou ouvindo vocês falando, a gente combinou que a gente ia fazer um bate-bola. Mas é um processo difícil de acontecer espontaneamente, porque as pessoas estão em estágios diferentes, estão em ritmos diferentes e vão para caminhos diferentes, e um vai influenciar o outro na convivência, mas ele não é um processo totalmente gerenciado pela empresa, o que traz um grande grau de incerteza para os líderes das empresas hoje. Eternamente foi um processo induzido e gerenciado. Fran, o que você acha? Não, é que essa coisa induzida me incomodou, que você falou aí. Mas sempre foi. Eu fiz isso um monte de vezes. É que hoje a gente está falando na integração de gerações, né? E aí, quando você começa a analisar todas as gerações, você começa a ver que, sim, as pessoas, dentro de cada recorte geracional, elas têm perfis muito diferentes. Você não vai conseguir induzir a geração Z a fazer nada? Não vai. Né? Então, eu acho que assim, hoje o que você tem que fazer é trabalhar esse conflito, que ele falou, que é um conflito muito saudável. Tem conflito? Tem. Né? Do mesmo jeito, quando você está na sua casa, lidando com o seu filho, com a sua avó, sei lá, tem um conflito intergeracional. Né? Só que é um conflito saudável. Então, o que você tem que fazer é trabalhar esse conflito e absorver toda a riqueza que vem dele. Né? E aí você aproveita o melhor de cada um, aproveita o melhor de cada geração. Né? A gente sempre fala que a diversidade etária é a que abraça todas as outras. Então, a gente recorta a diversidade para facilitar o trabalho. Né? Mas não deveria recortar, a gente deveria trabalhar a diversidade como um todo. E aí, quando você está trabalhando, sei lá, um jovem, né, que você fala, o jovem é pouco comprometido. Tem vários estereótipos negativos, né? Pouco comprometido, é ansioso, sei lá, várias coisas que você traz para o jovem. A pessoa mais velha, ela é acomodada, ela é teimosa, ela é isso, ela é aquilo. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, a gente tem que trabalhar esses estereótipos, né? Tirar eles da frente, porque são estereótipos, não são reais. E aí a gente precisa buscar o melhor de cada geração, para aí sim fazer um trabalho bacana intergeracional e trazer essa riqueza dentro da organização. Isso é um pouquinho do que eu vejo, só para deixar tempo para todo mundo. Só temos 4 minutos, gente. Um pouquinho de intervenção de cada um. Não, eu acho que nós somos a geração tech e touch, né? Pô, a gente tem muita coisa legal, só que, de novo, né? Tem que ter a coisa da linha no orçamento, tem que ter espaço para se falar nisso, porque isso aqui é uma bolha, né, gente? A gente está num congresso para falar disso, quer dizer, é óbvio que essas pessoas aqui são interessadas, mas a gente percebe o quanto isso é transformador e o quanto isso custa pouco. Não é verdade? Poxa vida, a gente só precisa prosear mais sobre esse assunto, porque uma vez que a gente conversa e a gente entende, a gente transforma a cultura. E aí as coisas acontecem. Mas por isso que eu falo, o papel da corporação é muito importante, porque a corporação é um grande exército estruturado. Quando a gente fala, vamos fazer isso, isso acontece. Né? E olha, você sabe que essa coisa da indução também me incomodou bastante, Fábio, porque, na verdade, hoje, na verdade, isso também não é de todo verdade. Né? Já existem muitas coisas sendo feitas de formas diferentes. Agora, eu acho que o que a gente não pode ter é o síndrome de segunda-feira. Eu acho que muitas coisas já são discutidas em conjuntos, comitês, uma série de coisas, mas que muitas vezes elas não são levadas a cabo a rabo. Então, acho que esse é o processo que a gente tem que olhar com muito cuidado e fazer com que as coisas, de fato, aconteçam. Né? E acho que essa coisa do prosear é muito importante. Dentro das empresas, se a gente não se reúne, seja híbrido, seja presencial, seja online, mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo nas questões. Dentro da empresa e dentro de casa, né? Principalmente. Porque o etarismo começa dentro de nós. Né? Eu só queria lembrar, e a questão da indução foi feita de propósito, que eu sabia que vocês iriam reagir. A gente está num país imenso, o Brasil é maior que a Europa inteira. A gente tem diferenças regionais, culturais bastante significativas. A gente tem empresas de todos os portes.
E, às vezes, a gente fica um pouco numa bolha aqui em São Paulo, pensando de uma maneira um pouco homogênea e achando que, de modo geral, o Brasil pensa da mesma forma. Tem de tudo pelo Brasil, né? E tem realmente empresas lideradas por pessoas que ainda vivem no século passado. Não vou chamar isso de um defeito, mas é uma característica. Eu acho que a gente tem que realmente induzir esse processo de mudança, não induzir na direção que a gente quer, mas estimular, para mudar o verbo, em vez de induzir, estimular esse processo de mudança, permitir que ele ocorra, né? Dar espaço para que as pessoas se manifestem e para que elas possam contribuir para a empresa. Gente, nós temos só mais 1 minuto e meio, então a gente tem que ir encerrando. Queria agradecer super vocês 3 pela participação, foi ótima. Eu espero que tenha ajudado vocês, tenha sido útil. A gente está à disposição, a gente vai ficar aqui, a gente participa da feira, somos expositores, inclusive. Se alguém quiser continuar esse papo fora aqui da sala, a gente está super aberto, super à disposição. Queria agradecer, em particular, a presença do Aristides Cury, meu presidente lá na ADVB, e vem nos prestigiar, e a organização do evento que abriu esse espaço e criou essa temática corporativa, não fazia parte. Eu participei das 3 edições anteriores desse evento, essa é a 4ª. Nas 3 anteriores, a gente não tratava desse assunto, mas, a partir desse ano, a gente vem tratando. E é importante, porque todo mundo tem o lado consumidor, o lado cidadão, todo mundo tem o lado educador, todo mundo tem o lado profissional também. Então, trazer essa discussão para dentro da longevidade é super importante. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Bom, muito obrigado aos palestrantes.